Bora lá! Hoje a gente vai fundo para entender por que se mexer é, de verdade, o melhor combustível para nossa saúde emocional. E a gente vai deixar de lado aquela conversa batida sobre aparência, sobre estética. A proposta aqui é outra, é olhar para dentro e entender o que rola na nossa cabeça quando o corpo entra em ação. Pensa bem, quantas vezes bateu aquela culpa por não ter ido treinar? Pois é, para muita gente, exercício virou sinônimo de obrigação, quase um castigo que a gente se impõe por causa da aparência. Só que pensar assim é perder de vista o poder incrível que o movimento tem de verdade. E para virar essa chave, essa frase é simplesmente perfeita. A sacada é essa, sabe? Parar de focar tanto no espelho, no que está do lado de fora e começar a prestar atenção no que acontece aqui dentro, no cérebro. É ali que a mágica de verdade acontece. Tá, mas então, o que acontece de fato no nosso cérebro na hora que a gente começa a se mexer? A resposta da biologia é imediata. E, sério, é fascinante. Vamos entender a ciência por trás dessa transformação toda. Imagina o fim de um dia daqueles, super estressante. A cabeça está pesada, a gente está exausto mentalmente. O que está acontecendo ali em termos químicos é que nosso cérebro está literalmente inflamado, inundado de cortisol. Esse é o ponto de partida, o problema que o movimento vai ajudar a resolver. E é aqui que a coisa fica boa. Na hora que o corpo entra em movimento, pode ser uma caminhada, uma corrida, uma dança, o que for, é como se abrisse um verdadeiro open bar da neurociência na nossa cabeça. O cérebro simplesmente começa a liberar um coquetel químico de bem-estar. E que coquetel é esse? Bom, ele é feito de substâncias superpoderosas, os neurotransmissores, que mexem direto com o nosso humor e com a nossa saúde mental. Bora conhecer os ingredientes principais dessa bebida? Esse coquetel tem 3 ingredientes que são as estrelas da festa. Vamos dar uma olhada de perto em cada um. A endorfina, a dopamina e uma molécula muito especial chamada BDNF. Cada um tem um papel fundamental nessa sensação boa. O primeiro é a endorfina. Ela é tipo o analgésico natural que o nosso corpo já tem de fábrica. Ela que dá uma mascarada no cansaço e traz aquela sensação de bem-estar, às vezes até uma euforia leve, a famosa brisa do corredor. É o primeiro efeito que a gente sente, um alívio quase imediato. Logo em seguida, vem a dopamina. A dopamina! Ela é responsável por aquela sensação deliciosa de missão cumprida depois do exercício. E o mais legal é que é ela que reforça o hábito. O cérebro pensa, gostei disso, quero de novo, e isso ajuda a gente a não desistir. E por último, um que é simplesmente sensacional, o BDNF. A melhor analogia é pensar nele como um adubo para os neurônios. Ele ajuda o cérebro a criar novas conexões, a aprender, a se proteger, ou seja, a se manter saudável e jovem. É fundamental para a saúde do cérebro a longo prazo. Ok, agora a conversa fica um pouco mais profunda, porque os benefícios vão muito, mas muito além de só aliviar o estresse do dia. Hoje, a ciência já bateu o martelo sobre o papel fundamental da atividade física para tratar e até prevenir a depressão. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa importância, a ciência moderna nos mostra um modelo que se baseia nesse número, 3. São 3 pilares que sustentam um tratamento eficaz contra a depressão. E olha que impressionante, o tratamento da depressão hoje se apoia nesse tripé: psiquiatria, com os medicamentos, psicologia, com a terapia e, com o mesmo peso, a atividade física. Percebe? Não é mais um extra, um se der faça. Não, é parte central e comprovada do tratamento. E aqui a gente entende o porquê de forma muito visual. De um lado, num quadro de depressão, uma área-chave do cérebro. O hipocampo pode até diminuir de tamanho, fora a inflamação que aumenta. Do outro lado, o que o exercício faz, o exato oposto. Ele combate a inflamação e ainda estimula o nascimento de neurônios novinhos em folha. Por isso que a gente pode falar sem medo que o exercício funciona como uma verdadeira reforma para o cérebro. E atenção, isso não é papo de coach, não é frase de efeito, é biologia pura. É dar ao nosso corpo a matéria-prima para ele mesmo se reconstruir e encontrar o bem-estar. Então vamos juntar todas as peças. A ideia é que, depois de tudo isso, o nosso olhar sobre o que significa se exercitar mude completamente. É uma perspectiva totalmente nova. Então, resumindo a ópera, a gente está falando de melhora de humor, de redução real nos sintomas de depressão e ansiedade, de mais motivação, mais autoestima e, talvez o mais importante, de um estímulo direto para a saúde e para a capacidade de renovação do nosso cérebro. É um pacote completo de benefícios. Então, fica aqui uma reflexão final.
E se o movimento não for uma punição, uma obrigação estética? E se ele for, na verdade, o ato mais poderoso de autocuidado que a gente pode ter com a nossa mente? E se o melhor e mais potente combustível que o nosso cérebro precisa já estiver disponível o tempo todo dentro do nosso próprio corpo?